Olá, pessoal! Bora então para uma aula de fisiologia? Bom, agora nós vamos começar o assunto sobre hormônios vegetais. Beleza? Por exemplo, você vê aí a imagem ao fundo, uma planta perdendo as folhas no outono. Beleza? Tudo isso acontece o quê? Mediante a ação da fisiologia, a interação entre os hormônios auxina e etileno, beleza? Então, é isso que a gente vai começar a ver agora. A ação dos hormônios vegetais nas plantas. Primeiro, o que esses hormônios são? Eles são compostos orgânicos, produzidos em diferentes partes da planta, não é? E assim como os hormônios animais, em baixas concentrações, atuam no desenvolvimento do vegetal, beleza? Então eles podem inibir, eles podem estimular, eles podem atuar no crescimento, florescimento, abscisão. Então eles atuam em todos os mecanismos dos vegetais. E nós temos 5 grandes grupos de hormônios que são os cobrados em prova. Auxinas, giberelinas, citocininas, ácido abscísico, etileno, não é? São todos hormônios que são cobrados em prova de vestibular. Porém, existem outros, claro que existem. Existem jasmonatos, ácido salicílico, óxido nítrico, poliamidas e aí vai. Beleza? Então, poliaminas, né, perdão. Então, existem vários outros, mas quais são cobrados? Esses 5. Tudo bem? Esses 5 são cobrados. Joia? Então, tá. Vamos começar, então, com o mais famoso, beleza? Que são as auxinas. Lembrando que, por exemplo, eu vou dividir hormônio vegetal em 3 aulas. Uma só para auxina, uma para giberelina e citocinina e uma para ácido abscísico e etileno. Beleza? Vou dividir ela, então, em 3 aulas. Então, nessa aula vai ser só auxina. Tudo bem? Então, a auxina, esse auxin, se eu não estou, está relacionado com alguma coisa de estimular. Beleza? Então, a auxina mais famosa, sem sombra de dúvida, a mais famosa, deixa eu trocar de cor aqui minha caneta, é o ácido 3-indol acético, ou simplesmente ácido indol acético, ou ácido indolil acético, que é o famoso AIA. Esse cara, ele ocorre naturalmente nas plantas, beleza? Ele é produzido a partir do aminoácido triptofano, através de uma rota complexa, não é? Ele pode formar aí, então, o ácido abscísico, mas, basicamente, ele é produzido a partir do triptofano, tudo bem? Então, esse é o aminoácido, ó. Esse é o hormônio que ocorre naturalmente, a auxina natural. Aí existem aquelas auxinas que são sintéticas, que são produzidas pelo homem para ser utilizadas aí na planta. Por exemplo, o ácido naftaleno acético, beleza? O ácido naftaleno acético. Esse cara é uma auxina que estimula a produção de raízes adventícias. Tudo bem? Aí, por exemplo, o cara vai plantar, sei lá, uma cana, alguma coisa assim. Ele vai usar esse hormônio, põe em barris lá com esse hormônio, com água, né? Tudo. Ele estimula a raiz, assim você vai lá e já planta com a raiz pronta. Então você melhora as chances daquela estaca ela pegar e se desenvolver. Beleza? Também pode ser utilizado para evitar a queda precoce de frutos de interesse comercial. Beleza? Tudo bem? Então tá. Então essa é uma. Aí nós temos uma outra, que é o ácido 2,4 de clorofenoxiacético, que é o famoso 2,4-D. Esse cara, não se sabe muito bem por quê, mas ele é tóxico para eudicotiledônia e não para monocotiledônia. Então ele é tóxico para plantas que têm folhas largas. Joia? Aí, o que acontece? Ele é um herbicida, ele é utilizado como herbicida em cultivo, por exemplo, do arroz, do milho. Por quê? Ele vai matar a dicotiledônia, mas não mata a mono. Tudo bem? Aí, possivelmente, por ser sintético, a planta não consegue destruí-lo totalmente e aí causa os efeitos colaterais que levam à morte. Agora,
falando em auxina sintética e não falar esse cara aqui, velhinho, aí é complicado, hein? O famoso agente laranja que foi usado na Guerra do Vietnã. Beleza? Por que é chamado de agente laranja? É chamado de agente laranja porque esse produto vinha em barril preto com faixa laranja. Beleza? Então aí ele ficou conhecido como agente laranja. Tá bom? Os Estados Unidos realizaram mais de 20 missões de pulverização. Por quê? Matas de dicotiledôneas. Aí ele conseguia achar os vietnamitas aí escondidos nas florestas. Então ele dizimava a floresta e aí ele conseguia achar os vietnamitas. Tudo bem? Esse produto, ele é um produto desfoliante, tá? E como vocês podem ver, é utilizado como uma arma química. Só que o problema é que o agente laranja não tinha só 2,4-D. Ele era um éster formado de 2,4-D e 2,4,5-T, que é o ácido 2,4,5-triclorifenoxiacético. Tudo bem? Então, o 2,4-D nessa situação, ele tinha um contaminante que é chamado de dioxina. E essa dioxina, ela é cancerígena, beleza? Ela é cancerígena e causa lesões na pele, como são aquelas fotos clássicas do Vietnã, com aquelas crianças correndo e a pele toda, não é? Descamando, joia? Então, o grande problema é que nesse éster tinha um contaminante, que é a dioxina, que é cancerígeno e causa lesões na pele. Tudo bem? Então, esse é o agente laranja que foi utilizado na Guerra do Vietnã. Isso aqui tem mais cara de prova de conhecimentos, gerais. Perfeito? Misturando aí com história, alguma coisa nesse sentido. Tá bom? Mas lembre-se que tem o 2,4-D aqui, e esse 2,4-D, ele é tóxico para dicotiledôneas, mas não para monocotiledôneas. Perfeito? Tranquilo? Então tá bom. Agora vamos então para as nossas auxinas convencionais. Joia. Aqui tem alguns efeitos do agente laranja no organismo. Beleza? Então vocês podem ver que pode causar vários tipos de câncer. Beleza? Vários tipos de câncer. Tá bom? Pode causar problemas cardiorrespiratórios, má formação nos fetos. O que você vai mais ver se você procurar imagens do agente laranja são malformações em crianças. William, você não colocou no slide? Não, não coloquei. Por quê? Porque eu não gosto. Tudo bem? Então, e aqui você tem vários outros problemas que podem aparecer no organismo. Depois você para o slide, dá uma lidinha aí. Eu nunca vi cair tudo isso em vestibular. Beleza? Esses sintomas. Mas é bom você saber que é uma auxina, porque isso tem em livro de ensino médio, tá bom? Então vamos lá. As auxinas, elas são produzidas no meristema apical caulinar, ou seja, principalmente na gema apical. É produzida, nos primórdios foliares, folhas jovens, nos frutos e nas sementes em desenvolvimento. Beleza? Aí, o transporte é unidirecional. E aí, nós temos, quanto ao transporte de hormônios aqui no vegetal, você tem o transporte basípeto, que é o que acontece, tá, com a auxina. Ela é exclusivamente basípita. Por quê? Vai sempre do ápice em direção à base da planta, por isso basípita. E aí, o transporte que vai das raízes em direção ao ápice da planta é chamado de transporte acrópito. Então, basípeto e acrópito. No caso das auxinas, elas são elas são transportadas de cima para baixo através do floema. Se você quiser um detalhe a mais, através das células parenquimáticas do floema. Perfeito? Então, as auxinas têm um transporte polar, unidirecional, ou seja, de cima para baixo. Tá bom? Efeitos, que é o que cai em prova, são os efeitos, pessoal. São os efeitos. O principal efeito da auxina não quer dizer que ela não promova divisões celulares, como vocês verão, ela promove.
Mas o principal efeito é o alongamento celular do caule e da raiz. Beleza? Então, a auxina, ela promove através de um bombeamento, que já vocês vão ver na próxima figura. A membrana plasmática está aqui e aqui está a parede celular. Através de um mecanismo ácido, a parede fica flácida e a célula começa a atrair água para dentro do vacúolo. Então, o vacúolo, ele estica a célula. A parede está flácida, aí o que acontece? Absorve a água e ela infla. Beleza? Então, é assim que acontece. Aí, meus amores, acontece como, então? Primeira coisa, a auxina, ela ativa as bombas de prótons, tá? Com gás de ATP, para a parede. Essa redução do pH aqui ativa essas enzimas chamadas de expansinas. Tudo bem? Olha só, expansinas, tá? Que vão aí afastando, né, as fibrilas de celulose. E com isso também nós temos daí a presença de enzimas chamadas de expansinas, são enzimas de afrouxamento que vão degradando partes da parede celular, tornando-a flácida. Para o vestibular, o que você tem que saber? Que ocorre um alongamento através de um mecanismo ácido. Para o vestibular é isso que você tem que saber. Beleza? Tranquilo? Agora, quanto ao alongamento do caule e da raiz, isso aqui é clássico. Você precisa saber que a sensibilidade das raízes e dos caules são diferentes às auxinas. Beleza? Então, por exemplo, funciona assim. Olha só. No caule, tá? Uma elevada concentração de auxina estimula o crescimento e a baixa concentração inibe o crescimento. E na raiz, a concentração baixa de auxina estimula o crescimento e a alta inibe o crescimento. Bom, aqui é mais ou menos o seguinte. A auxina é a mesma. Beleza? Só que tem ações, depende da concentração. Vamos pensar assim, ó. Eu, quando comecei a namorar minha esposa, eu tomava já minha cervejinha, né? Por exemplo, se eu tomava 2 cervejinhas, 3 cervejinhas, de boa, sossegado. A minha esposa, ela não bebia, né? Aí ela tomava um copinho. Já era o suficiente para ela cair no ombro assim e falar: amor, eu tô legal, né? Um pouquinho só que ela tomava, era meio copinho. Você concorda que a cerveja é a mesma para mim e para ela? Só que eu sou mais resistente aos efeitos da cerveja do que ela. Para ela, um pouquinho só já faz efeito. Para mim, precisava de um pouco mais. Entendeu? Então, é assim que o hormônio funciona. Então, o caule é como se fosse eu. Precisa de bastante auxina para fazer efeito. A raiz é minha esposa, que um pouquinho só já faz o efeito de crescimento. E isso daqui costuma ser cobrado em gráficos. Perfeito? Então, você tem um gráfico aqui com porcentagem de indução e porcentagem de inibição. Então, por exemplo, nessa concentração da raiz, aqui onde você tem essa linha pontilhada, você tem o ótimo para o crescimento da raiz. Então, aqui ó, você tem a concentração de AIA, a concentração de auxina, tá? Por inibição e indução. Então, esse tracejado azul, ele me mostra que ali é o ótimo de auxina para crescimento da raiz. Se eu aumentar a concentração de auxina, porque a concentração de auxina está aumentando nesse sentido aqui, não é? Então, se eu aumentar a concentração de auxina aqui, o que eu vou estar fazendo? Eu vou inibir o crescimento. Nossa, que porcaria que ficou. Vamos apagar. Ó. Se eu colocar aqui, agora eu estou inibindo o crescimento da raiz. Entendeu? Agora, no caule,
olha só, eu preciso de uma concentração maior de auxina. Lembra, a concentração da auxina está aqui, ó. Perfeito? Nesse sentido. Tá bom? Nesse sentido. Então, o que eu preciso que você saiba? Preciso que você saiba o seguinte. Olha só, né? Eu preciso de uma concentração muito maior de auxina, para promover o crescimento do caule. Beleza? Para promover o crescimento do caule. Então, eu preciso de uma concentração muito maior. O que costuma ser cobrado aqui? É coisa clichê. Por exemplo, se eu pegar a concentração de auxina, que é ótimo para o crescimento do caule, e aplicar na raiz, o que vai acontecer com a raiz? Vai promover uma inibição do crescimento da raiz. Agora, se eu pegar o ótimo de crescimento da raiz e aplicar no caule, é o suficiente para promover o desenvolvimento? Não, porque o desenvolvimento está aqui, ó, começa a partir daqui. Beleza? Então, normalmente é isso que se pede, tá bom? Dominância apical. A dominância apical, ela envolve a ação de dois hormônios, a auxina e a citocinina. Então, o principal ponto de produção da auxina é o meristema apical, é aqui, tudo bem? Então, aqui nessa porção superior, eu tenho uma elevada concentração de auxina. E o que você precisa saber? As elevadas concentrações de auxina, elas inibem o desenvolvimento das gemas laterais. Beleza? Então, inibe. Agora, a citocinina, como eu disse para vocês, ela é produzida na raiz. E ela vem de baixo para cima. Aí, quanto mais longe da gema apical, menor é a concentração de auxina. Então, aqui eu vou ter ação já promovendo o desenvolvimento das gemas laterais, mediante a ação da auxina. Se eu manter uma planta desse jeito, não é? Quando ela ficar adulta, ela tem um crescimento mais ou menos assim. Beleza? Aqui em cima, menos ramificações e aqui embaixo, mais ramificações. Agora, caso eu pode a planta, o podar é cortar as gemas apicais, beleza? Onde tem o meristema primário. Quando eu faço isso, ocorre um decréscimo na concentração de auxina. Com o decréscimo de auxina, beleza? A citocinina que vem da raiz, ela estimula o crescimento das gemas laterais, promovendo as ramificações. Sendo assim, essa planta adulta ela vai crescer mais em copa, beleza? Então, a copa dela vai ficar maior, tudo bem? Então, por que a auxina exerce o efeito da dominância apical? Porque ela impede o desenvolvimento das gemas laterais. É por isso que ela exerce a dominância apical. Perfeito? Desenvolvimento de frutos. Após a fecundação, vai ocorrer a formação da semente. A semente, ela promove a produção de auxina e essa auxina vai atuar na parede do ovário para a formação do fruto. Beleza? Para a formação do fruto. Então, por exemplo, ó, aqui está um tomate jovem. A auxina vai estimulando, tanto a auxina quanto a citocinina aqui, né? Estimulam a divisão celular, vai ocorrendo a expansão, até chegar depois o ponto aqui, onde vai haver a maturação devido à ação de um outro hormônio, que é o etileno. Tudo bem? Então aqui, olha só como vai aumentando o exocarpo cortado do tomate. Então olha só, você tem aqui a ação das auxinas promovendo essa expansão da célula. Tudo bem? Pode ver que aqui as células estão bem pequenininhas, então é proliferação celular. E aqui você tem as células já bem mais amplas, perfeito? A célula já bem mais desenvolvida devido ao efeito da auxina. Então a auxina participa do desenvolvimento de frutos? Sim! E ela participa também, pessoal, do desenvolvimento. Ela participa também do desenvolvimento
dos frutos partenocárpicos. O que são frutos partenocárpicos mesmo? Partenós significa virgem, carpo, fruto. Então, são frutos sem sementes. Ela faz isso em tomate, pepino, berinjela, várias plantas. Beleza? Aqui tem um exemplo de um livro que é do morango. Mas lembre-se que a parte do morango que a gente come não é o fruto em si, é o receptáculo floral. Mas também desenvolve pela ação da auxina. Então, por exemplo, aqui é o fruto, é o aquênio. Beleza? Aqui é o fruto, ó, é o aquênio. Joia? Aí, tem um experimento que foi feito assim. Aqui o desenvolvimento normal, com o aquênio, a semente produzindo auxina. Se você remover os aquênios, olha só, o receptáculo não desenvolve. Só que se você remover o aquênio e aplicar a auxina, ele desenvolve, só que sem os pontinhos pretos. Perfeito? Sem esses pontinhos. Joia? Então, a auxina também participa do desenvolvimento de frutos simples e frutos partenocárpicos. Joia? Ótimo. Outra ação da auxina é que ela estimula a divisão celular do câmbio. Beleza? E também promove o desenvolvimento de raízes adventícias em estacas. Olha só, a adição de auxinas, deixa eu pegar outra cor aqui, de auxinas, vai estimular o desenvolvimento de raízes em estacas, para você poder plantar uma plantinha aí com o método da estaquia. Perfeito? Então lembre-se, a principal função acaba sendo o alongamento celular, porém, pode estimular a divisão? Pode sim, senhor. Tudo bem? Assim, então, nós fechamos as auxinas. Essas são as referências utilizadas para essa parte de hormônios, tanto para essa quanto para outra, que nós vamos ver. Então, assim nós fechamos essa primeira parte de hormônios vegetais, conversando um pouquinho sobre auxinas. Beleza? Um grande beijo e até mais.